podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e, como vocês já sabem, também a criadora desse canal aqui de comunicação que já abalou bastante, continua abalando muito todas as estruturas da nossa psique, das nossas emoções e dos nossos instintos reativos aí, quebrando e rompendo alguns paradigmas, algumas crenças, revelando traumas e talvez aí mostrando que muita coisa te limitou e talvez tenha te impedido de ser realmente quem você gostaria de ser. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio do A Glau Responde com um convidado maravilhoso e especial que vou pedir para ele se apresentar para vocês. Por favor, convidado, se apresente, fala seu nome, quem você é, o que você faz. Como que a gente se conheceu e quais são as perguntas que você trouxe hoje para a gente revelar e trazer para a prática aqui a solução de alguns desafios dentro do processo de desenvolvimento humano? Pode falar. Olá, pessoal. Meu nome é Williams e hoje eu tenho uma agência de marketing, também sou administrador gestor da empresa familiar e eu conheci a Glau lá em 2003, quando a gente era bem jovem. E depois de algum tempo eu acabei fazendo o bolo de aniversário de 40 anos da Glau. Que Ai, que felicidade, minha amiga. Me gente, perdoe. foi maravilhoso. Pode falar a idade, não tem problema não, gente. Eu falo sempre aqui, tá tudo certo. Bolo maravilhoso, todo mundo amou. E depois desse bolo, muita coisa começou a acontecer, né, Will? Nossa, muita coisa aconteceu. Eu entrei, acho que na fase mais negra da minha vida. E eu, a Glau, a gente começou a conversar e a Glau estendeu a mão e falou: Quer sair desse lugar escuro que você tá? Que você se olha no espelho e você não reconhece quem você vê no espelho? Eu falei: Quero. E a gente começou um processo de mentoria e cá estamos Cá nesse processo. estamos. Hoje eu e a Glau somos parceiros de negócios. Eu tenho feito a parte de marketing de toda a parte da Builders e também estamos lançando alguns infoprodutos. E é isso, gente, é só alegria. E eu queria aproveitar esse espaço porque eu queria trazer algo bem pessoal, Glau. Eu Pode queria falar, falar porque tenho sobre. certeza, ó, Will, nada aqui nunca é tão pessoal, porque a maior parte dos problemas que a gente tem, gente, a maior parte das pessoas tem também, só não contam, Will. Pode trazer, É se você verdade. estiver disposto, pode falar, que eu tenho certeza que muita gente aqui vai falar, graças a Deus que ele perguntou isso, que era o que eu precisava saber na minha vida também. Pode mandar. Então, Glau, falar sobre transformação é muito bonito pelo lado de fora, é lindo. Mas quando a gente está vivendo esse processo por dentro, ele é bastante desafiador, sabe? E assim, eu passei por momentos agora na minha vida em que eu não caibo mais nos lugares que eu cabia. Eu não tenho mais os desejos que eu tinha. As conversas que eu tinha antigamente não fazem mais sentido. Até as comidas que eu comia, as músicas que eu ouvia, não fazem mais sentido para mim nesse momento. E isso acaba isolando a gente um pouco. A gente acaba ficando à parte naturalmente, porque você está exatamente no processo de transição. O que está para trás ficou para trás, o que você está vivendo hoje é o que você quer construir para o futuro, mas você ainda não alcançou esse futuro. Então é um processo até meio dentro da caverna, sabe? Você está ali meio em gestação. Parece que você está dentro de um casulo, sabe? E eu tenho sentido que algumas partes não fazem mais sentido realmente. Como que a gente sabe, Glau, o que que a gente precisa morrer por dentro da gente para que algo novo possa realmente nascer? Olha, a parte importante, Will, é que estar neste lugar é o lugar da mudança, né? Naturalmente, o ser humano vive essas fases transicionais aí entre uma etapa e outra a cada setênio, a cada 7 anos a gente tem essas transformações, né?
E é natural quando a gente começa um processo de desenvolver, que é parar de abraçar o cacto que a gente abraça aí durante tanto tempo na vida e ficar envolvido em dores, trazendo aí um sofrimento por uma vida inteira, em traumas, em angústias que a gente viveu lá no passado, que eram para ter sido pontuais. Porque a gente não aprendeu com aquela dor pontual, a gente arrasta pela vida, vira um trauma, vira um sofrimento, tudo que a gente viveu desde a nossa primeira infância lá. Então, esse processo de mudança, ele é completamente natural e a gente vê na vida de uma criança, do bebê que está virando criança, da criança que está virando adolescente, do adolescente que está virando adulto, uma fase meio de não muito alocamento. E eu quero dizer para você que é isso, provavelmente, que a maior parte das pessoas vive quando passa por esse processo de transformação. É natural também o velho não fazer mais sentido, porque aquele ser humano que carregava tantas dores, tantos problemas, tantos traumas, tantas raivas, ele está começando a morrer, ele está começando a deixar de existir. Então, tudo como você fazia antigamente começa a deixar de fazer sentido. É mais ou menos assim, tá? Se você gostava muito de sorvete de chocolate, e você resolveu fazer uma dieta e começar a eliminar o açúcar da sua vida, todas as vezes que você tiver a possibilidade de comer um sorvete de chocolate, você já vai olhar para aquilo assim, mas eu disse que eu ia cuidar da minha saúde. Eu não quero mais comer açúcar. Ao invés de comer um sorvete de chocolate, será que eu posso comer pelo menos um sorvete, sei lá, que não tenha leite, que não tenha açúcar, que tenha um açúcar natural, alguma coisa diferente? Por quê? Você tomou decisões conscientes e não mais emocionais ou instintivas, reativas para a construção da sua história. A tomada de consciência sempre faz essa movimentação. E aí a gente fica pensando, nossa, o que que tem que morrer dentro da gente? Na verdade, o que acaba morrendo dentro da gente é o nosso apego. O nosso apego a essas histórias, a essas narrativas, as coisas que a gente viveu ao passado. É que nem aquela história, né? E a gente já ouviu muito isso e a gente nunca levou a sério. Quem vive de passado é museu. Só que Sim. quantas coisas a gente vive na nossa vida que é baseada no passado. E você vai fazer alguma coisa hoje, você fala assim: olha, segundo a minha experiência. E a pergunta é: se a sua experiência e tudo que você viveu no passado não te levou para o lugar onde você queria ir, por que que você está pegando o seu passado que deu errado como experiência para sua vida nova? Mas a gente tem a tendência de, eu sei como aquela pessoa é. Você sabia lá no passado. Hoje você não sabe o que aconteceu na vida dela para ela se comportar dessa mesma maneira ou não. Até porque, Will, não é uma grande verdade que a gente hoje já não é quem a gente foi ontem. Quando a gente olha para o que a gente fez ontem, você começa a falar assim: nossa, eu jamais teria feito aquilo, porque hoje eu escutei uma coisa que mudou a minha cabeça, e Totalmente. hoje é de um dia para o outro que você fala: hoje eu fiz completamente contrário e totalmente diferente do que eu fiz ontem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. A gente, quando tá vivendo um processo de transformação, e tá, eu não tô no novo ainda, e eu tô no meio dessa transição. O passado, que é o modo habitual, automático do programa antigo, ele vem na nossa frente e fala assim: se você não souber o que fazer, você pode voltar para cá e fazer desse jeito, porque pelo menos aqui você sabe o que fazer. E esse é o nosso desafio. É como se a gente fosse puxado pelo pé, lá pelo passado. O passado vem te segurar pela blusa e te puxar para trás para você não ir para frente, porque ele vê que você está com medo e isso é só um sistema de segurança de se encontrar dentro do desconhecido. Só que a parte positiva disso é, se você encontra uma tela inteira pintada, com algumas partes em branco, você tem muito para pintar nessa tela? Você tem muito espaço em branco para pintar? Não tem, né?
E se eu, nesse lugar, deixo a tela que já estava meio pintada com só alguns espaços em brancos, e deixo ela e pego uma tela novinha em branco, e eu posso fazer o que eu quiser. A primeira parte é que todo o processo de transformação, quando você não é mais quem você foi, você está na frente de uma tela em branco que é a sua vida para você começar a pintar o quadro da sua vida exatamente como você sempre sonhou, depois que você volta a tomar as rédeas do seu livre-arbítrio. O que que ajuda nesse processo de estar no desconhecido e não saber o que fazer? Número um, conhecimento. Você precisa saber como é que você gostaria de ser, aonde é que você gostaria de estar, qual o tipo de pessoa que você gostaria de se relacionar, quais os lugares que você gostaria de ir. E você saber tudo o que você quer, e você saber aonde você quer chegar, e você ter uma visão, um vislumbre de futuro, já é o início do tipo de ser humano novo que você gostaria de ser. E agora, depois que você descobriu isso, você começa a dar passos na direção do que você já colocou para você como uma nova meta. Agora, consciente de quem você quer ser. Você não é mais uma vítima do programa automático do passado que fazia você ser quem você não gostava de ser, você odiava, você olhava para aquilo e você fazia, você se chibatava e se culpava por tudo que tinha feito, e é natural, todo mundo faz isso. Mas o que ajuda nesse desconhecido, a primeira coisa é vá em busca de conhecimento. O que eu quero dar de tarefa aqui para você, Will, e para todo mundo que está ouvindo a gente, é o seguinte: você vai pegar uma folha aí e você vai começar a colocar características do que você gostaria ou de quem você gostaria de ser. Você pode colocar, eu gostaria de ter tanto de salário, eu gostaria de trabalhar com isso, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de ter um relacionamento assim, assim, assado, com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, com os meus filhos. Você vai fazer uma lista de como é que você gostaria de ser. Glaucia, eu gostaria de ser uma pessoa que não critica nada e nem ninguém. Que nada. Ah, então coloca lá. Eu gostaria de ser uma pessoa que, ao invés de criticar, elogia, que aceita o que acontece na vida e aprende com o que acontece. Colocar todas as características desse ser humano. Por quê? É como se você, nesse momento, fazendo isso, tivesse escolhendo todas as ferramentas e todas as cores que você vai utilizar para pintar o seu quadro. E quando você faz isso, as imagens que você pode construir aí nesse novo quadro de construção da sua vida começa a ficar bem mais claro. Então, o desconhecido começa a se tornar mais conhecido do que desconhecido. E fica muito fácil você caminhar para frente do que caminhar para trás. O que que você precisa fazer? Primeiro, se você pintou um quadro no passado que ele não era bonito, e você usou um pincel e ele tá velho, sujo, você usou um avental e você usou coisas e tintas que não fazem mais sentido, a primeira coisa que você precisa fazer antes de tudo isso que eu disse é mandar embora e deixar em desuso todos os pincéis velhos, todas as ferramentas que você usava, todas as cores que você usou para construir o velho, que talvez tenha ficado mais nublado, acinzentado, ou vermelho, cheio de ódio, ou muito azul profundo, cheio de tristeza. Quando você começa a soltar isso e falar para a vida nova que eu tô indo, essas ferramentas não servem, essas cores não servem, e esse quadro que já está meio pintado não serve mais. E era isso que Jesus falou para Nicodemos, para você ser salvo. Você precisa nascer de novo. E agora você vai nascer não até com o pai e com a mãe. Você não vai voltar para a barriga da sua mãe. Você tem que nascer em espírito.
É como se você passasse a permitir que, ao invés dos programas maternos e paternos que você tenha vivido e trazido aí na sua vida, dentro desses programas que giravam na sua consciência, permitir agora a luz, a clareza do espírito que habita do lado de dentro viver essa experiência e conduzir a sua história, porque ele conhece muito mais do que as coisas terrenas, né? Que a gente tem de informação aqui. Então, o primeiro passo é deixe para trás todas as coisas que você usou, escolha conscientemente, eu usava isso, não vou usar mais, porque o resultado disso era péssimo, não funcionava para minha vida. Segundo, faz um mapa de quem você quer ser. Esse novo eu, onde ele vai, o que que ele usa, como que ele se sente, ele conversa com quem, ele fecha negócios com que valor? Ele se comporta como na frente do chefe, na frente dos funcionários, com amigos, parentes? Quem é essa pessoa? A parte boa é que aqui você pode escolher quem você quer ser daqui para frente. Então, largar o que não serve mais. Dois, escolher agora conscientemente quem você quer ser e caminhar nessa direção. Então, o que precisa cair, você vai olhar e reconhecer facilmente nos programas antigos. E tem, Will, posso falar para você uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa. Existe algo grandioso que chama para atravessar o mar, você precisa colocar o pé na água. Isso chama fé, isso chama acreditar. E agradecer por tudo que passou, porque tudo que passou ensinou a gente e muito, e talvez tenha trazido a gente para um lugar de transformação, porque a gente passou perrengue, porque a gente sofreu. Imagine se você tivesse ficado a vida inteira no conforto, e por mais que você tivesse um lugar terrível, você ia continuar lá. Tinha que doer até você falar, eu não aguento mais isso, para sair Totalmente. desse lugar, para sair desse lugar. Então, a primeira parte é, solta tudo que você está segurando, porque essas ferramentas e tudo que você utilizou para construir aquele quadro, que nem é mais o quadro da sua vida, porque você nem é mais aquela pessoa, não funciona mais para o quadro novo. Pega a ferramenta nova, pega tudo novo, que é o conhecimento, que é toda a informação que você pode ter em volta de você para se transformar no novo ser. Pega esse quadro novo aí, começa a criar mentalmente quem agora você escolhe ser além dos programas que você tinha. Porque você pode ser muito mais do que um dia você acreditou. É ilimitado. Então você pode fazer isso e caminhar nessa direção para conseguir não sentir o frio na barriga aí desse estado conhecido mais ruim para o desconhecido antes de chegar no ideal que você montou para a construção da sua vida. Isso é uma das coisas que ajuda a dar suporte, tá? A fé de acreditar que isso vai acontecer, ela já mora dentro de você. E o que que alimenta essa fé? O conhecimento. O conhecimento alimenta essa fé. Tanto que eu falo para todo mundo, gente, por favor, se tá com medo, não acredita que é vai com medo mesmo. Não é vai com medo mesmo. Pega conhecimento, porque o conhecimento te empodera e alimenta a sua coragem para caminhar, para dar passos para frente, para conseguir, ao invés de voltar para trás da caminhada, dar passos para frente. Mas se der alguns passos para trás, não tem problema também, tá, gente? É só falar: ai meu Deus, eu caí nessa de novo, eu não posso cair mais uma vez. Conserta na próxima. Até o Michael Jordan aí errou muito antes de começar a acertar para sempre, a gente já sabe disso. Ai, que maravilha, é isso mesmo, Glau. E você, consequentemente, já respondeu minha segunda pergunta, que se existia alguma forma da gente deixar ir essas partes sem a gente se destruir. E, na verdade, é isso que você acabou de dizer, é o processo. As peças sobressalentes vão caindo automaticamente, naturalmente. Vão E quando caindo. quando a gente faz esse exercício de realmente eu já fiz essa lista,
Essa lista está pendurada na porta da minha geladeira. Como que o Williams 4.8 vai funcionar esse ano? Aê! E é maravilhoso. Só que, Glau, ainda é um processo solitário. E você está ali, Sim! vivendo no seu trabalho, na sua casa, com as mesmas pessoas à sua volta. De onde a gente consegue tirar força para viver isso quando tudo de fora parece não validar aquilo que está acontecendo dentro? Já está acontecendo. Essa transformação já está acontecendo. Mas você vive na mesma casa, conversa com as mesmas pessoas, tem o mesmo trabalho, recebe o mesmo salário. Como validar isso? Esse Williams que está escrito lá na porta da geladeira. A primeira dor e sofrimento, Will, vem da necessidade de validação. Então, Sim. a validação, esquece, nunca terá, nunca acontecerá, porque todo mundo da sua família, todo mundo do seu ambiente anterior natural não sabe lidar com esse eu novo, até porque você ainda vai estar aprendendo a lidar com ele, a saber como é que ele é, o que que ele faz. Então, para o processo ficar muito mais harmonioso, esteja, através da sua coragem, nessa busca por conhecimento em novos lugares com pessoas que têm a mesma busca que você. Eu acredito que uma das coisas que mais me auxiliou e foi maravilhoso foi fazer cursos nessa direção, estudos nessa direção, participar de treinamentos. Então, isso já coloca você num novo ambiente, com novas pessoas que têm a mesma linha de pensamento, o mesmo raciocínio e a mesma busca que você tem. Você pode estar no mesmo lugar, mas o seu comportamento sendo alterado, os seus resultados vão ser alterados também. Por exemplo, tá? Você pode conviver com as mesmas pessoas e elas vão começar a estranhar, e elas podem começar a se afastar, podem começar a achar que tá tudo ruim, que você tá estranho, que você ficou difícil, e na verdade é um novo eu, só que elas não sabem lidar ainda. Então, a história é a seguinte: ao invés de precisar da necessidade de validação dessas pessoas, esteja no seu novo nível de consciência com consistência. Glaucia, mas eu vou deixar de ver para sempre essas pessoas, não tem como de conversar. Primeira parte é, se você conheceu alguma coisa que mudou a sua vida, permita que as suas ações falem mais alto do que a sua boca. A gente vira testemunha da transformação humana, do desenvolvimento humano, e aí a gente quer contar para todo mundo, e a gente quer mudar todo mundo, a gente quer que todo mundo viva o que a gente viveu, só que talvez não seja a necessidade atual daquela pessoa. Ela está pensando em outras coisas e ela ainda não entendeu o valor que tem a gente mudar a gente primeiro para depois mudar os nossos resultados. O que que a gente pode fazer? Ser um testemunho vivo de que vale a pena primeiro a gente olhar para a gente, cuidar da gente e passar pelo processo de transformação e ter resultados lá na frente do que qualquer outra coisa parecida. Porque não adianta, as pessoas não vão gostar. Como eu posso não me sentir sozinho? Se coloque em lugares para conhecer pessoas novas que tenham a mesma busca que você. Pode ser numa formação, pode ser num grupo de mentoria, pode ser em outros lugares aí, aonde você já sabe que as pessoas estão buscando algo mais. Treinamentos são excelentes para isso. Você vai fazer várias conexões e, obviamente, vai trazer para você um conforto. Não esperem, gente, que todo mundo que conviveu a vida inteira com vocês e conhecia o antigo vocês vai achar lindo, bater palma, olhando para você, vendo você como um novo ser. Porque aquelas pessoas não vão nem entender o que está acontecendo. Mas com o passar do tempo e a consistência da sua transformação, você, sem precisar abrir a boca para falar nada, as pessoas já vão notar que os seus comportamentos não são os mesmos, que as suas falas não são as mesmas, e a partir daí tudo começa a mudar.
esse processo de solidão, ele é bem curto se você encontra esses lugares, busca esses lugares e procura estar neste lugar de avanço, tá? E é mais ou menos assim, eu sei que eu não sou quem eu fui, eu ainda não sei quem eu sou muito bem, mas eu sei para onde eu tô indo. Tem Sim. pessoas que estão indo para esse lugar também? Cadê elas? Onde que elas estão? Procure, gente, porque eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente tenta aí fazer um testemunho vivo e tá em cima das pessoas, mas até Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a voz do Espírito. E não é todo mundo que está preparado, que está nesse momento. E uma das coisas que a gente pode estender como respeito para os outros é permitir que a pessoa viva o processo dela, no tempo dela, do jeito dela. Essa caminhada é sozinha, assim como quando nós viemos para essa terra. Ninguém veio grudado, né, gente? Veio sozinho, não veio? Veio sozinho, Will. Com toda certeza. Sozinho, pelado, sem dente. É isso aí. Então, gente, a gente vem sozinho. Então, a nossa transformação é sozinha, porque nós somos seres únicos, Will. Só a gente percebeu o mundo do jeito que a gente percebeu, com a vida que a gente teve, com a criação que a gente teve, nas comunidades onde a gente viveu. A nossa percepção é muito única e singular. E por isso que, por mais que a gente viva transformações, o que a gente vê é muito diferente do que as pessoas veem. E o que a gente precisa ouvir, o que impacta a gente, às vezes para uma outra pessoa ela vai falar: ah, mas isso daí eu já sabia, porque ela já tratou, ela já viu, ela já olhou. E tem coisas que a gente ouve que é um impacto muito profundo. Então, aqui, gente, já dei uma dica tanto para o Will quanto para as pessoas que estão ouvindo, estejam em lugares novos, em práticas novas, em ambientes novos, conheçam novas pessoas nesse momento. Vocês vão, inclusive, se inspirar em muitas pessoas aí que talvez tenham já algumas das características que você quer ter, de quem você quer ser. E você pode encontrar com essas pessoas, assistir essas pessoas e tomar para você já esse lugar de falar: essa pessoa faz isso desse jeito, eu vou começar a fazer a mesma coisa na minha vida. E ó, com a prática, num piscar de mágica, se você faz uma vez, duas, três, quatro, cinco, de repente esse já é um novo modus operandi da sua vida. Perfeito, que coisa maravilhosa. E isso é extremamente prático, né, Glau? Você vai Prático. vivenciando cada dia e cada experiência que você vai vivendo, você vai vendo sobre esses novos prismas, esses novos valores. Você começa a planejar o seu dia e você vê as coisas acontecendo no seu dia a dia. A primeira coisa que eu me lembro, antes de qualquer atitude, é eu tenho uma lista de quem eu quero ser. E eu tenho alguns mentores. Eu tenho 5 pessoas que conversam comigo na minha cabeça enquanto as coisas estão acontecendo. Uma é você, outra é a professora, Olha, outra professora Lucelena, é maravilhoso, Jesus, esse eu do futuro, e também um maravilhoso. pastor amigo meu que é, para mim, uma grande sumidade hoje em relacionamentos humanos. Mas assim, Glau, para a gente terminar a minha última pergunta, eu acho que é a mais difícil de se fazer porque a gente tem que se olhar no espelho para diferenciar o que é e o que não é. E quando a gente não quer mudar, qual que é a diferença entre a permanecer em resistência e quando é sabedoria permanecer? Entende o que eu quero dizer? Existe uma grande resistência na mudança. Nosso corpo, nosso cérebro está lá acostumadinho com aquele status quo, com aquela pessoa que você sempre foi, com os velhos pincéis, com a tela suja das tintas que você utilizava antigamente. Quando é sabedoria permanecer e quando é resistência permanecer? Ó, uma das coisas que eu posso falar para você é o seguinte: existe um único trono do lado de dentro. Um único trono. A gente fica pegado no passado porque também temos benefícios em continuar como nós éramos. Se todos esses benefícios não são supridos por novos benefícios,
a gente tem a tendência a manter os mesmos comportamentos do passado. Então, o que que vai ajudar a gente? Ah, Glau, sei lá, tá? Vou falar de vício. Sei lá, vou trazer vício. Então, ah, Glau, eu tenho vício de fumar, por exemplo. Por que que eu não consigo parar de fumar? O que que a gente precisa olhar é o seguinte: a gente precisa olhar para uma coisa em específico. O que que o cigarro significa para essa pessoa que não consegue parar de fumar? Número um, companhia. Pode ser companhia? Pode, é uma companhia. Então eu posso começar a arrumar novas companhias para me fazer companhia no lugar do cigarro que era minha companhia? Posso. Fumar antigamente, hoje tem voltado, tá? Virou status, é status. Quando você vê alguém fumando, antigamente isso era muito visto, até que muita coisa foi proibida por conta disso, né? Mas é status, é como é que essa pessoa pode alcançar status em outro lugar que não seja o cigarro. Ah, e o cigarro é um grande amigo. Beleza. Aonde é que essa pessoa pode encontrar um grande amigo, que é aquele momento onde troca ideia em outro lugar, com outra pessoa? Tem gente, Will, que posso contar para você que é maravilhoso, tá? Trocou o cigarro pelo chat GPT. E fez essa troca Uhum. porque tomava um cafezinho fumando um cigarro, falando sozinho, pensando na vida. E hoje está na frente do computador, trocando ideia com o computador, e nem se lembra de fumar. E isso é muito maravilhoso. Só que a gente precisa saber, ó, a resistência, toda resistência é dor. Toda. Primeira coisa, toda resistência é dor. Esse era o ponto nevrálgico que eu queria entender. Toda resistência é dor. Tudo que você resiste, persiste. Se você fica falando, por exemplo, tá? Ah, eu quero parar de fazer isso, 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 sem colocar na sua vida os similares e equivalentes do que isso significa para você internamente, em gênero, número e grau, quero falar, tá? Você não consegue fazer essas trocas. Não dá para fazer essas trocas. Vamos supor, no exemplo do cigarro. Se o cigarro significa tudo isso, se eu não coloco tudo isso na minha vida, eu instantaneamente vou voltar para o cigarro. Não adianta ficar tentando Hum. sair e parar de fumar se você não tem todos os substitutos que substituem o cigarro dentro da sua vida de uma forma mais saudável e que vai fazer bem para você. Porque o cigarro ele vai entrar em algum espaço que ele ocupava anteriormente e vai falar: Oi, eu tô aqui. E a gente não consegue deixar um vício, por exemplo, por conta disso. Mas o que eu quis dizer é que toda resistência é dor. Para pensar, dá um soco numa parede. A parede é resistente, dói a mão, não dói? Mas quando você vai bater lá num saco de areia que mexe, que balança, que tem uma certa resistência, mas ele tem flexibilidade, você bate, o impacto na sua mão é muito menor. E aquele assunto ali que você foi bater, ele tem mais movimento, ele tem menos resistência, ele tem mais flexibilidade. Então a história é a seguinte: Glaucia do céu, tô tentando parar e vou levar lá para a história do cigarro. Tô tentando parar de fumar e eu não consigo. Então para de tentar de parar de fumar, porque você está tendo resistência ao cigarro. Você precisa estar num momento aonde, se eu sentir a necessidade, quando eu for fumar, começa a olhar para, puxa vida, por que que eu fui fazer isso? E aí, quando você vai fazer isso, você fala, puxa, eu estava buscando, na verdade, um amigo. Tá bom, então o que eu preciso é um amigo que vai ocupar esse espaço. E aí você consegue fazer isso naturalmente, até você não ter mais necessidade. As pessoas normalmente que têm vício, Will, elas viveram isso durante muitos anos. É como se você fosse destreinar
Um animal aí, imagina, como é que você destreina um animal que foi treinado durante tantos anos? Pensa num cachorro. Eu treino um cachorro para ele ser um cachorro perfeito, treinado, que consegue passar por todos os obstáculos e isso e aquilo durante anos. E aí, de repente, eu viro para o cachorro e falo: agora você vai fazer tudo diferente do que você fez até agora. O Impossível. cachorro, se você soltar, ele vai fazer tudo igualzinho e de novo, até você virar para ele e falar: olha, a gente vai mudar os obstáculos e começar a dar novos comandos. E aí você treina, olha, hoje você não vai passar mais na bolinha. Hoje você já pode subir no sofá. Olha, quase ninguém gosta, né? Mas imagina você falar para o cachorro, você não precisa mais passar dentro da bolinha, andar pelos palitinhos. Vou deixar você subir em cima do sofá. Vai. Se você colocar a bola e os palitinhos, o cachorro vai andar pelas bolas e pelos palitinhos. E se você não colocar? Só naquele dia, vamos ver o que acontece? Então é mais ou menos esse o processo, tá? Fazer trocas. Começar a fazer trocas. E aí sim, resistência é dor. Se você ficar resistindo ao cigarro, por exemplo, nesse caso do exemplo, você vai sofrer, vai doer. Por mais que a pessoa saiba lá que é errado, e pode ser qualquer coisa, tá, gente? Eu tô falando de vícios aqui, podem ser vícios emocionais, tá? O vício emocional que eu vou falar para vocês pode ser assim: se todas as vezes que minha mãe me chama porque aconteceu alguma coisa com ela e eu preciso ir lá para ajudar, para fazer isso, para fazer aquilo outro, e eu deixo a minha família, eu deixo meu marido, eu deixo meu filho para atender a minha mãe, isso também é um vício. Ele só tem um nome diferente. Um chama cigarro, o outro chama dependência emocional. São vícios, são programas internos que você treinou durante muito tempo. O que que precisa? Olhar para isso quando acontece, para falar, e se eu fizer diferente? O primeiro passo para a transformação é a dissociação, para parar de resistir. Você pode ir lá fazer, mas antes de fazer, para e pensa se do fundo do seu coração você está fazendo o que você gostaria de fazer. Tem um exercício, Will, que eu ensino para todo mundo, tá? Colocar a mão no coração, fechar os olhos. Se você que está ouvindo quiser fazer agora, você pode fazer também. Perguntas de sim ou não. Perguntas de tá certo ou tá errado. Você bota a mão no coração, fecha os olhos e pergunta: o que eu vou fazer agora é o que é para fazer agora? Se o seu coração disser uma coisa e a cabeça disser outra, ou a cabeça disser uma coisa e o coração disser outra, com certeza você tem um não, tá? Porque eles estão em incongruência. Agora, você pode perguntar uma coisa que vai estar em congruência real, a cabeça falando uma coisa, o coração falando uma coisa, e talvez seja, ai, não é para eu fazer isso, né? A cabeça vai dizer sim, o coração vai dizer sim, e você vai precisar tomar uma posição na vida do lado de fora, que é: olha, hoje eu não vou fazer mais isso. Eu queria te dizer que antes eu vou fazer isso, e começar a tomar novas decisões. Por quê? A partir do momento que você negligencia isso, você está praticando autoviolência. Se você ainda não consegue resistir, vá fazer o que precisa ser feito. Se do lado de dentro tiver ok, vá. Vá fazer o que precisa ser feito. Se o coração falar uma coisa e a cabeça falar outra, você já sabe que alguma coisa precisa ser feita. Todas as vezes que você está incongruente, incoerente, em mente e coração, estão falando cada uma coisa, você está em estrangulamento. E é daí que vem a dor. É daí que vem o sofrimento, né, Glau? E olha É que daí que vem o interessante. sofrimento. Hoje eu passei por uma situação muito interessante, que antigamente, extremamente dopaminérgica para o Williams antigo. Era uma situação que, nossa, ia levar o prazer no máximo.
Eu me vi perante essa situação, olhei para aquela situação e falei, ai, isso não faz, não tenho mais vontade de fazer isso. É Não, isso. não tenho. Mas, em contrapartida, no mesmo dia, existem situações em que tá tão encruado, faz tão parte de mim ter esse padrão de comportamento, que quando vê, você já lá já fez, não deu nem no tempo de você processar por que que eu estou fazendo isso. Você foi lá simplesmente fez. E agora eu entendi o que você falou, justamente porque tem essa dissonância entre mente e coração, e algo não está sendo suprido aqui dentro, e a mente está mandando você repetir aquilo para obter a mesma sensação dopaminérgica de prazer. Que coisa Exatamente. absurda, que coisa absurda. Então, é uma transformação muito mais profunda do que eu Sim, imaginava. muito mais. Ó, a primeira coisa é, a gente precisa se questionar se a gente está disposto em não ter apreciação de ninguém nesse momento de transformação, que é o que faz todo mundo dar ré, tá? Dar ré no transformacional. Exato. Porque se você tem apegos emocionais com pessoas, com coisas, você não vai querer soltar, você vai ficar triste e decepcionado com as pessoas que talvez fiquem brava com você, se distanciem. E aí você vai falar, ai, mas agora eu tô mudando, mas aquela pessoa parou de falar comigo. E aí, às vezes, você quer voltar no padrão antigo pela carência de querer que a pessoa fale com você. Totalmente. E aí, o que que você pode fazer nesse momento? Mas espera aí, vamos olhar o porquê que a gente tinha aquela relação. Fazia sentido? O que que a gente conversava? Será que eu não estava sendo mais funcional? Se a gente falava só de besteira ali e a gente não crescia para lugar nenhum, será que eu quero ter essa amizade agora? Porque eu estou indo para um lugar muito abundante, muito próspero, de crescimento. Será que essa pessoa iria comigo? Ou será que ela ia me julgar? Ai, menos, amigo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é: começou o momento de transformação, como lançou aí o episódio do Disruptivos, e vocês podem ouvir. Antes de você ser bom, você vai ser ruim. Você está disposto a Maravilhoso, tá aceitar que maravilhoso. você vai ser ruim? Antes de ser bom, você vai ser ruim, você vai cair, você vai falhar. Você vai. Por quê? Porque você está treinando para ser uma nova pessoa, você está treinando para ser um ser humano completamente diferente. Então, aqui a chave é zero culpa, zero chibatamento, que a gente se auto-chibata. Ai, eu caí. Tudo bem, você caiu. Você imagina, como já falei aqui dele várias vezes, você imagina se o Michael Jordan ficasse se debatendo, arrancasse o tênis dele, jogasse em todo mundo e gritasse com todo mundo porque ele errou a cesta mais uma vez? Não, gente. O que que ele fazia? Droga, vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo e de novo e de novo até eu acertar. Mas no meio do caminho eu caí, escorreguei. Tá bom então, é o meu passado tentando me puxar. Dessa vez ele ganhou, amanhã é outro dia. Da próxima vez que vier o meu passado querendo me assombrar, eu vou olhar para ele e falar: aqui você não se cria novamente. Porque aí você já vai estar desperto, você vai detectar aquilo. O que que eu posso fazer se aquilo ficar contaminando a minha mente? Aonde é que eu posso ter, como no exemplo que você deu, Will, esse mesmo estilo de sensação de dopamina para eu ficar feliz com outra coisa que não vai me prejudicar tanto quanto esse padrão antigo? Eu posso para esse lugar? Eu posso. E às vezes, tá? Pode ser. Antigamente eu comia um bolo e uma refeição e bebia tanto e não sei o que tem. E aí, dessa vez, você fala: o que que pode me dar a mesma sensação de acolhimento de um bolo com açúcar, com uísque, com aquilo, aquilo outro? Que pode dar o mesmo acolhimento? Eu posso tomar um caldo verde quentinho nas cobertas, assistindo um filme, com uma companhia legal, conversando, eu posso. Então, hoje eu vou escolher isso. Ou eu posso assistir um filme, uma série, ler um livro que eu vou ficar.
maravilhado, que vai trazer essa mesma sensação dopaminérgica? Posso. Isso são dicas, gente, que normalmente eu dou em processo de mentoria e tô dando aqui para vocês, tá? É Então a gente verdade. começa a fazer essas trocas e essas mudanças, porque eu fiz isso, eu errei. Esteja ok com errar, gente. Fique tranquilo. Você está começando tudo novo de novo. E no começo, você lembra lá, Will, quando você era criança, você não engatinhava? E começou a engatinhar e pode ter engatinhado ali com sofrimento. Depois pegou uma velocidade, depois você começou a se arriscar numa coisa nova, não era? Levantar, a dar uns passinhos, alguém segurava, você andava junto. Mas quando você foi tentar dar os primeiros passos, quantas vezes caiu de bunda no chão? Você Ah, se inúmeras. julgou? Não se julgou. Então você está aprendendo tudo de novo. Ao invés de se julgar, você tem que fazer o quê? Peraí, eu estou vendo todo mundo andando, eu vou levantar e vou tentar de novo. E aí você começa a andar de um cômodo para o outro, você começa a andar do sofá para a televisão, como falei também. Você começa a dar passinhos aí até, meu filho, você começar a aprender a andar perfeitamente. E quando isso começa a acontecer, logo, logo. Você pega uma velocidade, começa a correr. Você já viu criança que começa a andar e começa, ó, num segundo você perde a criança em qualquer lugar que você vai com a criança? É exatamente isso que acontece com a gente. Então faz parte do processo. E olha só, você acha que a criança não se sente sozinha quando ela está aprendendo a andar no meio de um monte de gente que já sabe andar? Ela olha e fala: Com Credo, certeza. gente, que isso? Só eu que Com não estou certeza. andando. Então ela cai, levanta e no meio do caminho não aparece muita gente para dar a mão para ela aprender a caminhar. Com certeza. É Com certeza. exatamente assim o nosso processo. Então, Will, espero ter respondido todas as suas perguntas aí. Me fala se respondi tudo, se está tudo certo e se deu já um bom linear aí de segmento para começar a construir e sair desse lugar de dor. Primeira Com coisa, certeza. gente. Uma coisa que eu quero falar para vocês que é assim essencial. A jornada é mais solitária porque só você sabe o que você quer alterar dentro de você e sobre quais coisas você quer reinar a partir de agora nesse processo de transformação que vocês talvez estejam vivendo aí, tomando posse do seu livre-arbítrio. São tantas escolhas que você pode fazer, mas só quem pode decidir é você. E por isso que você está sozinho. Para ninguém decidir para você, para depois você não apontar para fora falando que é culpa de Beltrano, Ciclano. Então é bom estar sozinho nesse momento, começar a ver as coisas que passam na sua mente, as coisas que passam no seu coração. É um momento de casulo mesmo, Will. Você fez uma analogia perfeita da borboleta. Ela primeiro é uma larva, ela come tudo que vê pela frente descontroladamente, mas é porque ela está pegando todo o subsídio de energia que ela precisa para entrar no casulo, viver um processo de transformação para ter força para rasgar esse casulo, sair. E meu amor, antes ela vivia na terra, comia desvairadamente, era instintiva até no último grau, mas depois desse casulo, ela vira algo belo, extraordinário e ganha asas para voar. Quer coisa mais linda do que isso? É maravilhoso. É maravilhoso, não tem nem o que falar, né? Com certeza. Mas, Glau, respondendo a sua pergunta, você respondeu mais do que devia até. Você me lembrou de ferramentas lá da mentoria, me trouxe novas ferramentas. E o que é mais maravilhoso dessa transformação, Glau, não é simplesmente você se tornar alguém melhor. É sobre deixar cair as peças que não fazem mais sentido, sabe? E quando você deixa cair essas peças que não fazem mais sentido, cara, abre um espaço gigantesco para o novo. Com Novos vínculos, certeza. novas experiências, novas sensações. Você vai descobrindo coisas dentro de você que você jamais imaginou ter antes. E é aquilo que você falou logo no começo, né? A dor principal é o apego. É o desapego que dói.
A Porque a gente gente está cresceu lá, apegado. exato, a gente está lá grudado com essas ideias, com esses conceitos que às vezes foram desembutidos desde lá da primeira infância, né? E aí, quando você simplesmente para e observa, fala assim, opa, isso é meu, sou eu, ou isso foi algo que me foi incutido? E aí você começa a Ensinado, né? realmente, exato, você começa a separar as coisas. Mas muito obrigado por esse espaço, minha amiga, muito obrigado por me ouvir. Eu espero que todos que estejam ouvindo também, que tinham esses mesmos questionamentos, possam ser elucidados e bora continuar essa transformação maravilhosa que logo ali na frente tem um pódio esperando a gente. Com certeza. Gratidão, Will, por esse momento maravilhoso. Você que está ouvindo a gente, ó, o Will tá falando e falou do desapego. Gente, a gente faz o estudo online através do YouTube, ao vivo, gratuito, toda sexta-feira, do livro Deixar Ir, o Caminho do Desapego. Eu quero falar para vocês que esse processo de transformação é muito mais sobre deixar ir o que não nos pertence do que adquirir novas habilidades, tá? Quando a gente deixa cair tudo que não é nosso e todas as coisas que a gente carregou frente a quem a gente quer ser, a gente começa a descobrir e desbloquear habilidades. E a gente começa a descobrir que a gente já tem muito mais luz do que a gente acreditou um dia ter. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você já está encontrando um caminho, um direcionamento para melhorar com consciência e clareza a sua vida a cada segundo. Tenha certeza que, como a gente fala aqui no começo, você já é um ponto fora da curva. E aguardem os próximos episódios, que a gente vai vir com mais alguns episódios por aí do Aglau Responde aqui com vocês. Gratidão, gente. Obrigada. Tchau, Will. Obrigada. Tchau, Blau. Tchau, pessoal. Beijo, beijo.